A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Momento de fé chegou até você com a esperança. Nova Era TV. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria que este programa, através da Nova Era TV, Canal 21, chega até você, até a sua casa, através das redes sociais, tendo sempre presente esta perspectiva que para nós é uma certeza. Homens e mulheres, a humanidade amada e querida por Deus. Nós vivemos um tempo bonito, o tempo da Páscoa. E esta Páscoa foi preparada em nossas comunidades por uma campanha que nos ajudou a refletir muito o cuidado com a nossa casa comum, a ecologia integral. Vivemos estas semanas pascais como um só domingo de Páscoa. É uma alegria viver, celebrar em comunidade, nos nossos grupos de família, nos espaços católicos, mas também cristãos onde nós estamos inseridos, fazendo com que a vida floresça. E é isso que é a ressurreição. Celebrar a vida. A morte foi enfim vencida. E no programa desta semana, nós trazemos aqui novamente, com muita alegria, o Vitor Hugo Mendes. Ele é presbítero de nossa diocese, da Diocese de Lages. E alguns dias atrás, ele postava na sua rede social o seu aniversário de diaconato. Exatamente. Não é? 31 anos. Me recordo que naquele ano nós celebrávamos o ano eucarístico diocesano aqui na nossa diocese. E com a partilha ninguém mais precisa ir embora. 31 anos se passaram. Hoje o Padre Vitor está aqui conosco e ele pode nos ajudar a trazer essas memórias que estão no seu coração, não é? Seja bem-vindo, Padre Vitor, ao nosso programa. Muito obrigado. É uma alegria estarmos aqui, não é? Nesse momento de conversa, de diálogo, recordando a vida, recordando a missão e nesse tempo bonito, simpático da Páscoa, vida, ressurreição, esperança. Estamos aí no ano jubilar, peregrinos da esperança, e certamente temos muitos motivos para viver o presente com paixão, mas abrir-se ao futuro com esperança, porque Deus caminha conosco. Padre Vitor, nós, enquanto vamos aqui cevando e tomando chimarrão, a gente pode recordar a palavra da vida, né, ao longo dos seus 31 anos de ministério, aqui na nossa diocese, e em todos os cantos e recantos por onde você já passou. Mas eu também, vindo para cá, lembrava e recordava, nós estamos no mês de maio, um mês bonito, né? Mês dedicado a Maria, na devoção popular. E durante esse mês nós convivemos muito com umas célebres pessoas, né? Que celebravam a vida, o aniversário. E que eu acho que poderia fazer memória hoje, não é? De Dom Oneres, que celebrava seu aniversário dia 2 de maio, Padre Hildo dia 4, Padre Otávio de Lorenzi, Monsenhor Andréas Vigers. Então, esse programa que nos ajuda a celebrar a Páscoa, também ajuda a celebrar a Páscoa na vida das pessoas, desses e aqueles e aquelas que também fizeram parte. Que não estão presentes, mas são bem lembrados, né? Não Isso. São vistos, mas são bem lembrados. Então, são figuras aí da nossa igreja diocesana e que eu diria assim, são aquelas âncoras de seguimento de Jesus que nós precisaríamos voltar, porque deram uma contribuição muito grande para o jeito de ser igreja aqui na região serrana. Quando nós olhamos esses padres que marcaram época, trabalharam muito em épocas de muita dificuldade. A Diocese de Lages foi muito grande, não é? E até Chapecó. Agora já somos uma província eclesiástica nova, pertencemos a Chapecó.
e esses padres marcaram muito. Nesses dias ainda eu encontrei do padre Andreas Wiggers o Proseio na Serra, Veja só. que era um exercício de reunir verbetes, palavras, não é? Aí que lembravam o estilo, o jeito do nosso povo serrano. Então é uma alegria que a gente possa aí no mês de maio recordar muitos deles, mas durante o ano são muitas aí as figuras que recordam para nós essa trajetória, essa caminhada da igreja na Serra Catarinense. O que traz no seu coração, Padre Vítor, dessas semanas, né, que nós vivemos como campanha da fraternidade, não é? Ecologia integral? O que está assim latente ainda, que a campanha encerra, mas a reflexão ela só começa, né? Exatamente. Todos os anos, então, durante a Quaresma, a Igreja Católica faz essa campanha da fraternidade. Nós fazemos campanhas para muitas coisas, para atender às necessidades do povo em geral, porque tem muitas campanhas aí que são iniciativas da comunidade pelo bem comum, e a igreja também participa com muitas campanhas de solidariedade, de entreajuda, de bem-querer, não é? Com as enchentes no Rio Grande do Sul, quantas campanhas da sociedade civil, da igreja. E então a Igreja Católica mobiliza os cristãos, mas toda a sociedade, para uma campanha da fraternidade. Não é? É muito bonita essa campanha, ela tem um caráter particular, nasceu e se desenvolve no Brasil, e ela nos lembra que o reino de Deus, ele passa pela fraternidade, pela construção do bem comum, e passa também por questões que são de interesses públicos, não é? Então, ano passado nós falamos sobre a Fratelli Tutti, a fraternidade do ponto de vista da encíclica social do Papa Francisco. Nesse ano nós resgatamos uma outra encíclica do Papa Francisco, que é Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, e o Papa Francisco tem no seu pontificado uma marca muito particular, que é o cuidado da casa comum através, então, mediante uma ecologia integral. São temas que nos ajudam e nos inserem no grande tema desse programa, né, Padre Vítor, que é a gente falar também desta celebração de Páscoa, da passagem do Papa Francisco. E o Padre Vítor tem aí um grande estudo também publicado e quer nos ajudar a entender um pouco o pontificado do Papa Francisco. Esta semana o Colégio Cardinalício se encontra em Roma já desde as suas exéquias, mas inicia também o conclave. Nós, enquanto igreja, não é? Enquanto servidores e servidoras do próprio Cristo, o que podemos e devemos esperar nos próximos dias? Esse é o programa Momento de Fé, hoje com a participação do Padre Vítor Hugo Mendes. Voltamos em seguida. Bem-vindo ao Santa. Aqui, cada dia, uma nova descoberta. Descobrindo juntos novos segredos, compartilhando mundos e dimensões. Vem somar amor com conhecimento, vem transformar ideias em emoções. Imagine só aonde você pode chegar. Santa Rosa, referência em educação. Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Matrículas abertas. Nós voltamos apresentando o programa Momento de Fé. E nesse segundo bloco nós queremos ouvir a partilha de todos os elementos estudados, aprofundados pelo Padre Vítor, quando do pontificado do Papa Francisco. E ele traz aqui, né, para nós 3 volumes, isso, né? Isso mesmo. E a gente pode ouvir com muita clareza, com muita simplicidade. Nesses dias, nessas semanas, não é, que o Papa Francisco está presente na nossa vida eclesial, mas também nós já estamos esperando um novo Papa. Mas, Padre Vítor, o que você nos presenteia, né, nesse programa, falando e discorrendo da sua pesquisa, do seu objeto de estudo?
Certo. Eu queria contar que o Papa Francisco, na minha vida, ele encontrou um lugar muito especial. Em 2013, quando o Papa Francisco foi eleito, ali o Papa Bento XVI havia marcado a história com a sua renúncia e havia aquela expectativa, então, quem seria o próximo Papa. E naquela ocasião, então, eu trabalhava no CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano. Nós estávamos reunidos com os bispos da América Latina. Eu trabalhava na Secretaria de Cultura e Educação, departamento do CELAM. E foi uma surpresa muito grande, porque de repente nós estávamos ali com alguns bispos argentinos e saiu o resultado da eleição, a fumaça branca, como a gente espera, e era o cardeal Bergoglio, pouquíssimo conhecido no âmbito mais amplo da Igreja na América Latina, e aquilo me causou uma surpresa, uma comoção e uma expectativa, não é? Assim, quem seria, como seria esse Papa, nosso vizinho latino-americano? E logo que ele se apresentou, a gente percebeu alguma coisa de novidade. Francisco trazia uma novidade. Ele se apresenta como sendo alguém do fim do mundo, e de fato ali no sul da Argentina, em direção à Patagônia, tem essa região, mas ele usa essa metáfora e desde então o Papa Francisco vai encantando o mundo com as suas muitas novidades. Ainda no próprio dia da eleição, quando ele se apresenta, ele tem aquela dignidade de se apresentar unicamente como bispo de Roma, é o bispo que preside a igreja na caridade, e ao mesmo tempo ele se inclina para pedir a bênção, a oração dos seus diocesanos de Roma. Então o Papa Francisco aí foi ganhando uma importância maior na Igreja da América Latina. Por ofício eu tinha que me interessar também pelo trabalho do Santo Padre, e depois em 2015 eu tive a oportunidade de fazer um curso na Espanha, um curso de doutorado que resultou nesses volumes, não é? 2 grandes volumes, e que foi um estudo sobre a Igreja, a teologia na América Latina, mas o foco acabou sendo a contribuição do Papa latino-americano, não é? O aporte do Papa latino-americano, que é Francisco, que foi o primeiro representante de uma igreja jovem. E desde então esse contato com o Papa Francisco foi me tocando profundamente. Naquela época na Espanha eu fazia alguns cursos em Ávila, na cidade de Ávila, onde viveu Santa Teresa, João da Cruz, que são místicos. Então eu estava aprofundando a espiritualidade, a mística, e de repente eu me confronto com a vida, com o estilo, com a proposta, com o pontificado do Papa Francisco, e me dedico um ano e meio, todos os dias, de segunda a segunda, a todas as pregações, homilias do Papa Francisco na América Latina. Hoje tudo isso está disponível na mídia, a gente pode acompanhar, e aquilo realmente me colocou em contato com uma vida espiritual, com uma espiritualidade que é essa que nós conhecemos depois e que me tocou profundamente. Eu diria que a minha primeira afeição pelo Papa Francisco é por um toque especial de Deus no testemunho do bispo de Roma, o Papa Francisco, porque me tocou. Ele mudou o meu jeito de ser padre, de olhar a igreja, não é verdade? Então, os meus estudos se dedicaram praticamente a isso. Depois, então, agora já temos a publicação. E o Papa Francisco, ele é um projeto de igreja. Ele marcou época no Vaticano porque ele fez a opção por uma igreja pobre para os pobres. E eu gosto de dizer que o Papa Francisco, ele já faria parte da história sendo Papa e pelas suas opções e pelos seus discursos em favor da humanidade, pelo bem comum, pela casa comum. Mas o Papa Francisco se diferencia porque no Vaticano, nos últimos papas, não faltou santidade. Mas o Papa Francisco teve a vontade política, a decisão evangélica de começar a viver como Francisco de Assis. Então o Papa Francisco é uma atualização do Santo de Assis e com a sua originalidade, com as suas propriedades, não é verdade? E assim como queria Francisco uma reforma da igreja a partir dos mais excluídos, dos mais pobres, reconstruir a igreja a partir dos últimos, o Papa Francisco fez essa trajetória com muita originalidade, entrega e com muita exigência para dentro da igreja, não é verdade? Então o Papa Francisco se caracteriza por ser esse
homem de Deus no nosso tempo. Eu não tenho dúvida, o Papa Francisco, muito em breve, assim esperamos, ele vai ser também santo da Igreja, porque ele já é um santo reconhecido pelas muitas manifestações de carinho que o Papa trouxe agora, primeiro durante a sua enfermidade. A enfermidade do Papa Francisco foi uma escola de espiritualidade, porque muito humano, muito normal, muito frágil, mas muito em contato com a comunidade, com o povo de Deus, e aquele seu pedido que ressoou fortemente: rezem por mim. E depois agora também, os últimos momentos da vida do Papa Francisco foi cheio assim de originalidade e também de espiritualidade, não é? Todos os momentos últimos da sua vida foi assim um testemunho de fé, de serviço e de confiança em Deus. São elementos que a gente recorda, e certamente estas obras elas nos apontam indicativos, né, sobretudo para a nossa sinodalidade, mas podemos recordar a alegria do Evangelho, né, como o primeiro documento do Papa? Exatamente. Então, às vezes nós podemos ficar no magistério não escrito do Papa Francisco, que é muito rico. Certamente vão aparecer aí muitas obras tratando do magistério não escrito do Papa Francisco. Aí uma lucidez do tempo, porque o Papa Francisco soube se comunicar por gestos, palavras, metáforas, não é verdade? Quem vai esquecer essa expressão do Papa Francisco? A Igreja precisa ser casa para todos, todos, todos. O Papa tem uma imagem que é uma eclesiologia de uma igreja como hospital de campanha, um hospital em meia guerra onde não há tempo, é necessário salvar vidas. E todo mundo tem que se dedicar a salvar vidas. É uma imagem eclesiológica do Papa hoje, não é verdade? Então o Papa foi introduzindo esse evangelho narrado, vivido, por isso é tão conhecido e querido, popular no meio de nós. Agora, o pontificado do Papa Francisco é uma obra. É uma obra. Eu costumo situar cronologicamente o Papa Francisco como aquele que introduziu a Igreja no terceiro milênio. Claro, nós começamos o terceiro milênio em 2001, no registro civil, mas o marco eclesial da Igreja certamente foi o pontificado do Papa Francisco em 2013. E qual é a grandeza do pontificado, da proposta do Papa Francisco para a Igreja e para a sociedade? Então entra esse primeiro documento, 2013, o programa de governo do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, em latim, não é? E a Alegria do Evangelho em português, onde o Papa vem e apresenta uma proposta de igreja em reforma. O Papa Francisco, ele vem como um Papa reformador. Uma das melhores biografias do Papa Francisco tem esse título, o Papa Reformador. E o Papa, então, começa uma série de reformas da Igreja, não é? Que ele vai chamando de conversão. Se falava muito na América Latina, a partir de Aparecida, sobre a conversão pastoral. O Papa Francisco resgata a Aparecida, mas ele avança. Então, nós vamos encontrar pastoral em conversão, não é? Como é que o nosso cotidiano da vida pastoral ela precisa entrar num processo de conversão. Não é só uma pastoral em conversão que é um tema de estudo, não é verdade? Então, pastoral em conversão. A conversão da igreja em saída missionária, a conversão ecológica da igreja. Depois, a gente encontra na Laudato Si, o cuidado da casa comum, uma dimensão mais ampla do serviço da igreja com a sociedade. O Papa deixa muito claro a necessidade, então, de uma reforma da sociedade. Não é? Então, eu diria que são esses duas colunas ou duas pernas que o Papa Francisco coloca em movimento na vida da igreja e da sociedade. Uma reforma eclesial, uma igreja mais dinâmica, à altura dos tempos, falando da alegria do Evangelho, do Deus misericordioso que perdoa e nos quer bem, que nos ama, e ao mesmo tempo, então, o cuidado da casa comum, a reforma social, e que passa então por uma ecologia integral. Esses aspectos, às vezes, eles escapam, inclusive, vão além da linguagem pastoral e hoje, sobretudo, o cuidado da casa comum, ela pertence à linguagem acadêmica.
O Papa Francisco, sua encíclica, é a primeira encíclica sobre a ecologia, e o Papa Francisco, então, hoje é uma leitura obrigatória com todas as pessoas, governos, não é? As instituições que aí defendem a natureza, a ecologia, etc. É uma leitura obrigatória porque ele propôs com muita clareza o cuidado da casa comum. Uma igreja com cheiro de ovelhas? Essa é uma das imagens potentes do Papa Francisco, não é verdade? Quer dizer, uma igreja, pastores, pessoas que trabalham com cheiro de ovelhas, quer dizer, que estão em contato com a vida das pessoas. E depois, claro, seja para a reforma da igreja, seja para a reforma da sociedade, o grande tema do Papa Francisco está também presente no conclave, é a questão, então, da sinodalidade. O Papa percebeu, intuiu e contribuiu dizendo: não há hoje outra maneira na igreja ou na sociedade de nós construirmos qualquer coisa se não houver essa disponibilidade de caminhar juntos, não é? Sinodalidade pertence à tradição antiga da vida da igreja, mas ela significa que nós temos a obrigação de caminhar juntos. O Papa diz: essa é uma nota constitutiva da igreja. Caminhar juntos, a escuta, o diálogo, e assim nós vamos descobrindo então, ou vamos discernindo os caminhos de Deus na nossa vida. Nós iniciamos este programa recordando a diaconia, né, na nossa igreja, estar a serviço, os 31 anos do diaconato, né? E passamos aqui também recordando algumas pessoas, não é? Dom Onérios, Padre Hildo Ghisoni, Padre Otávio de Lorenzi, Monsenhor Andréas, bons pastores. E nesse final de semana, a nossa igreja, no quarto domingo da Páscoa, ela tem uma característica especial de oração também, né? Exatamente. É o Domingo do Bom Pastor, e a igreja no mundo inteiro, então, se une para rezar pelas vocações. Então sempre tem uma mensagem aí do Papa, já desde o tempo do Papa Paulo VI, a gente recebe uma mensagem aí incentivando a comunidade, a igreja, a rezar pela vocação. Esse chamado que Deus nos dirige a viver, a fazer parte da igreja e na igreja prestarmos serviços, ministérios, para que a gente seja sinal de Deus nesse mundo de hoje. São bons pastores e boas pastoras. Exatamente. O sentido da vocação ele ficou muito preso. Vocação é ser padre, vocação é ser irmã, religioso, religiosa. Mas tem uma compreensão cada vez mais ampla e, sobretudo, incentivando a vida, o compromisso dos cristãos leigos e leigas, os solteiros, casados, na verdade, e que a gente entende que a vocação do padre, da vida consagrada, ela é um serviço na comunidade, é um serviço da igreja. Então a gente cresce, amadurece, é na vida da família. A família é a origem da nossa disposição vocacional, não é verdade? E nunca esquecendo que todas as vocações são todas elas importantes, porque a raiz de todas as vocações é o batismo, que é o sacramento da igualdade. Ela nos coloca em situação igual na igreja. Todos responsáveis, então, por ser uma igreja viva, sinodal e missionária. E para encerrar, também gostaria de recordar, agora vem aqui no coração, Papa Francisco dizia: a igreja é mãe. E neste final de semana nós temos o Dia das Mães, né? Nossa recordação, nossa oração, nossa gratidão a todas aquelas que cuidam, que geram e que criam laços, né, sobretudo nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Por elas, fazemos uma oração e por todos os bons e boas pastores e pastoras, Padre Vitor. Isso mesmo, rezemos pelas vocações, sobretudo pela vocação das mães. E mãe não é só gerar a criança, por isso que junto com o tema da mãe vem a maternidade. E a maternidade é aquele dom que tem que alcançar também a paternidade, não é verdade? Quer dizer, mais do que gerar, é essa atitude de cuidado. E até associando com o Papa Francisco, não é? Esse sentimento de maternidade, gerar a vida, cuidar a vida, é o sentido do cuidado comum, da casa comum, não é? De uma ecologia integral, quer dizer,
Todas as nossas relações precisam dessa dimensão da maternidade e da paternidade, no sentido de criar uma harmonia entre todos nós que somos tão diferentes, e é uma riqueza. E aí está a figura, a presença da mãe na casa, na família, mas também na sociedade. Então a gente se alegra, agradece a Deus pelas nossas mães vivas, as nossas mães falecidas, e por nos lembrarem, não só nesse dia, todos os dias, esse dom da maternidade, o cuidado permanente com a vida dos filhos e filhas e da vida em todos os seus alcances. Sob a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, nossa mãe e companheira de caminhada, Mãe do povo serrano, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Prazeres, rogai por nós. Padre Vitor pode pedir a bênção de Deus por nós e pelos telespectadores. A bênção é esse dom que todos nós temos. Eu acho engraçado porque agora, de norte a sul do Brasil, por onde eu ando, agora eu tenho um trabalho missionário aí pelo Brasil, com formação de lideranças, às vezes na igreja, às vezes na universidade, mas muita gente pede bênção, a bênção do padre. E eu gosto de dizer que na nossa tradição cabocla, nós pedimos a bênção para o padre, para a irmã, para o vô, para a avó, para os tios. Eu ainda beijava a mão dos meus tios, dos meus padrinhos e madrinhas. Então a bênção é um dom de todo aquele que carrega Deus no seu coração. Então invoquemos a bênção de Deus, especialmente para as mães, para as nossas famílias, para todos nós. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz. Hoje e sempre vos pedimos, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua presença, Padre Vitor, nesta edição do programa, e nos vemos na próxima semana. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis em verdes pastagens, me leva a repousar em fontes bem tranquilas, as forças recobrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis por justos caminhos, meu Deus, vem me guiar de todos os perigos, meu Deus, vem me livrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Meu Deus, junto a mim, o mal não temerei, seguro em seu cajado, tranquilo eu estarei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Felicidade e amor sem fim me seguirão. Um dia em vossa casa meus dias passarão. Vós sois meu pastor, ó Senhor,